Amém? Vem cá, Tiagão. Tiagão é uma bênção. Como eu disse, está aqui desde o início da igreja, tem sido coluna para a gente, e eu quero agora orar pela vida dele, abençoando para que ele libere uma palavra poderosa sobre a sua vida hoje. Senhor, abençoa o Tiago, e que ele possa, Senhor, hoje ser boca de Deus para nós. Nós o abençoamos com uma unção renovada e com fogo, Senhor, para que ele possa liberar esse incêndio nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém? Te amo. Você nasceu para dar certo, amém? Só falar algo em relação ao que o pastor Paulo e a pastora Anne compartilhou. Um dia nós chegamos nesse lugar, e o privilégio de estarmos na semana que antecedia o primeiro culto no hotel. Eu vou pedir para você colocar 100% do seu nível de concentração naquilo que o Espírito Santo vai fazer nessa noite. E um dia nós chegamos no hotel, na casa dos nossos pastores, não era esse apartamento onde eles estão hoje. E desde lá, que na maneira que Kate e eu chegamos, a Mari já era nascida, Benício não, nós chegamos quebrados emocionalmente, quebrados financeiramente, destruídos, porque passamos por algumas decepções, onde tínhamos tudo para desistir, mas Deus é bom, e colocou no nosso caminho pastor Paulo, pastora Anne, Davi, Daniel, e hoje a Sarinha, que é um sucesso, um sucesso. Na época ela não era nascida, e eu posso dizer para você que um dia Deus falou que a terra era fértil, e ela continua fértil, amém? Nós estamos avançando. O que nós estamos passando é uma fase, é uma circunstância. Nós vamos avançar, nós vamos desbravar, senão as pedras vão clamar. Deus não tem problema, Ele faz o milagre. Amém? Amém? É que quando se fala e se traz algumas situações, não significa que quando você diz sim ao Senhor, que você não vai passar por problemas. Não significa que quando você diz sim a Ele, que vai ser tudo fácil, mar de rosa. Gente, olha a vida de Jesus. Olha a vida do Cristo vivo, Fabinho. Olha a vida de Jesus, Silas. Um dia ele estava dormindo no barco, e desesperadamente chamam ele, porque as ondas eram muito grandes. E tem gente, né, que pula de igreja em igreja, né? Pula de igreja em igreja, pula de igreja em igreja. Não é o barco que balança, é o mar. Ou seja, aonde você está, vai ter desafios. Aonde você está, o barco vai balançar. Mas sabe de uma coisa? Quando nós temos Jesus Cristo como capitão, quando nós temos Ele como um bom piloto, é a certeza de nós vencermos as tempestades. Pode aplaudir a Ele. Ele é o nosso capitão, Ele é o nosso piloto. Vamos avançar? Amém? Como é bom falar do reino, como é bom falar, compartilhar a palavra de Deus, como isso é precioso. Eu quero trazer um pouquinho mais de amplitude. Eu não vou ser muito prolixo, eu quero ser breve na minha reflexão, porém entregar o recado que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Tivemos um culto pela manhã maravilhoso, tivemos a presença de Deus aqui, e ela continua aqui.
Mas a questão é que nós precisamos avançar, então precisa ser melhor do que foi de manhã, amém? Amém? Precisa ser melhor. Aumente a sua expectativa. É claro que você não vai colocar a sua expectativa no Tiago, você vai colocar a sua expectativa no Espírito Santo. Nós temos hoje um momento pandêmico muito desafiador. Nós temos hoje algo que nós estamos enfrentando há 1 ano e meio, talvez. Não dá 1 ano e meio, né? Porque foi março do ano passado, nós estamos 1 ano e 2 meses. Eu falei de manhã 1 ano e meio, não dá tudo isso. Mas nós estamos enfrentando o que talvez na nossa cabeça passasse aí por 20 dias, 30 dias, que fosse 3 meses. E nós estamos enfrentando esse desafio. Realmente é um problema que nós estamos enfrentando a nível mundial. Mas eu preciso ser claro a você, eu preciso ser sincero a você que existem outras coisas piores do que a pandemia, muito mais devastadores do que a pandemia. E isso passa pelo pecado, e isso passa pelo esfriamento. É que os jornais não vão noticiar sobre isso, porque eles têm uma outra proposta. Mas nós que temos uma vida com Cristo, nós que conhecemos a palavra, sabemos quando saímos para evangelizar, o quanto de pessoas que estavam nas igrejas e hoje estão fora. O quanto de pessoas que andam perambulando pelas ruas, que cantavam no coral da igreja. Quantos artistas, pessoas famosas, que nasceram na igreja e estão hoje totalmente fora daquilo que um dia Deus colocou no coração deles. Nós temos um problema, nós estamos enfrentando um problema espiritual muito grave no mundo. E tem um detalhe, a igreja é a resposta, porque a igreja caminha com Jesus, e Jesus é a resposta que o mundo precisa. Existem dois modos, existem duas maneiras de você entender a sua vida. Existem duas maneiras de você pautar a sua vida. Modo sobrevivência. O que é o modo sobrevivência? Você apenas reage às circunstâncias. É uma maneira de você viver. O modo sobrevivência, ele é um modo mais automático, ele é um modo mais chato, ele é um modo mais reativo. É uma maneira que você pode escolher, você é livre para decidir esse modo de viver. Mas eu aconselho você a segunda opção, que é o modo oração. Amém? O que é o modo oração? Eita. O que é o modo oração? Vai ficando sensíveis para o Espírito Santo, amado. O modo oração é um modo que deixa você mais proativo, sensível. O seu radar, ele está alinhado com Deus. As suas antenas estão mais ajustadas à voz de Deus. A oração permite, olha isso, hein? Olha isso, olha a chave que a palavra de Deus nos traz. A oração permite você pegar as oportunidades que o próprio Deus coloca no seu caminho. Por quê? Porque há uma sensibilidade. Eita, lama, xerecai. Há uma sensibilidade. Uma das coisas que Jesus mais fazia quando transitou por esta terra era orar. E ele nos ensinava a orar, tanto é que a oração do Pai Nosso, uma oração dada por Jesus, vocês façam assim. Gente, cá entre nós, fala uma coisa para mim. Olha o que Jesus Cristo, a pessoa dele, fazia.
Ele ensinava, isso desde pequeno, né? Desde os 12 anos. Um dia pegaram Jesus lá no templo, trocando uma ideia, falando sobre o reino. Querido, Jesus é bom demais, e o interesse dele é no seu e no meu crescimento. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. É que há um entendimento, uma compreensão errada, porque se fala que nós somos filhos adotivos, mas como eu sou filho adotivo se eu fui gerado nele? Como que eu sou filho adotivo se o próprio Deus me gerou num novo nascimento? Se eu sou gerado, eu não sou adotivo, eu sou filho. É que há uma compreensão errada em Gálatas 4 e Romanos 8. É que a adoção de Gálatas 4, quando fala da adoção, é porque o judeu naquele tempo entendia que não havia diferença do filho da herança e do filho escravo, porque quando chegasse num tempo de maturação, ele tinha direito ao mesmo coisa, às mesmas heranças do filho biológico. Por isso que o judeu falava da adoção. E Romanos 8 fala do corpo glorificado. Querido, abre sua Bíblia rapidinho, deixa eu dar uma amplitude sobre isso. 1 João, vai lá rapidinho, 1 João. Deixa eu só te trazer, daqui a pouco nós vamos entrar em Romanos capítulo 5, porque senão eu fujo da palavra que foi hoje ministrada pela manhã. Aleluia, 1 João. Deixa eu ler nesse contexto meu aqui. Deixa eu ler, 1 João, capítulo de número 3. Eu ia ler na Thompson, mas eu vou ler numa outra linguagem. 1 João, capítulo de número 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Para aí, olha aqui para mim. Você é filho, você foi gerado nele. A condição que nós temos de entendimento é que nós somos aceitos como filhos, e na verdade nós fomos gerados como filho. Isso te dá o direito de ser herdeiro do Deus Altíssimo. Isso te dá o direito legal de que todas as bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário está sendo derramado sobre a sua vida. Chita! Meu Deus, aquilo que Jesus fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. A graça, você acha que a graça é um benefício da nova aliança? A graça, quantos acham que a graça é um benefício da nova aliança? Quantos acham que a graça? Nós estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Quantos acham que a graça é um benefício após a vinda de Jesus? É um benefício? Deixa eu te fazer uma pergunta. E Noé não achou graça aos olhos de Deus? É que a gente fala que a gente está no tempo da graça por causa da nova aliança. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas coisas Deus não fez de graça? Quantas alianças Ele não tentou? O dilúvio é uma delas. Querido, deixa eu te falar, a graça é algo da natureza de Deus. Abre em Tito comigo, vai lá para Tito. Tito, capítulo de número 2. Tito, capítulo de número 2, para frente de Timóteo, um pouquinho antes de Hebreus. Eu preciso trazer isso aqui para você. Tito, capítulo de número 2. Versículo de número 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha aqui para mim.
A graça de Deus, ela apenas se manifestou em Jesus. Ele já é cheio de graça. Ele encontrou uma maneira dessa graça se materializar neste mundo. Ele trouxe através desse Jesus. A graça ficou universal, acessível para todos os homens. Evandro, Juninho, é acessível a todos os homens. Eu só quero trazer isso para você, para que você possa compreender a grandeza desse Deus. Aí eu volto, não precisa abrir, eu volto para 1 João capítulo de número 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Sabe o que é ser filho de Deus? Sabe o que é ser filho? Ele deu o poder de sermos feitos, chamados filhos de Deus. Isso dá o direito legal e a condição de usufruir de uma bênção sem medidas. A partir do momento que você assume esse papel e entende esse direito legal, que você é filho, você passa a desfrutar, você passa a saborear, você passa a cultivar, você passa a ser misturado na bênção que Ele já derramou sobre você. Meu amado do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, se vós que sois maus, vocês pais que são os maus, pensam em dar boas dádivas aos filhos, quanto mais... Quanto mais, Heraldinho, quanto mais o nosso Pai Celeste vos vai dar coisas boas quando você pedir. Oh! Sabe essa graça? Amor, sobe aqui, amor, por favor. Sobe aqui, lindona. Vai hoje. Foi sua vez sexta. É que foi aniversário de casamento do casal aqui. Lindos. Sabe a antiga aliança? Vem um pouquinho mais para cá, amor. Sabe a antiga aliança? Vira para eles. Sabe a antiga aliança? Não tinha Jesus ainda nessa terra, Ele já existia, amém? Deus teve algumas oportunidades de acabar com o mundo. Vide dilúvio, Sodoma e Gomorra. Deus é Deus de aliança, Ele tentou algumas vezes. Ele tentou, Ele tinha talvez pela sua santa justiça, pela sua soberania, pela sua grandeza, o direito de aniquilar com a terra. Ele tinha esse direito, é Deus. Mas um dia Ele fez um homem conforme a sua imagem e semelhança. E o pecado, eu já vou entrar em Romanos, e o pecado, depois que Adão e Eva tiveram aquele tropeço, que passou a punir a humanidade, porque todos nós pecamos. Esse pecado, ele trouxe uma ruptura num relacionamento do pai com o homem. Porque Deus, ele não podia mais se relacionar, porque havia o pecado, e Ele é santo. Ele não podia mais se aproximar e ter aquele papo, aquele relacionamento, por causa do pecado. Então vai entendendo, o que separa você de Deus é o pecado. É o pecado que faz separação.
Então Deus, Ele desejava chegar na humanidade. Ele desejava se aproximar da humanidade. Ele via o homem distante, ele queria chegar, mas ele não podia. Não dava, ele não podia, o pecado fazia separação. Aí ele precisava encontrar esse meio para que tudo voltasse conforme ele fez, ele criou na sua infinita sabedoria. E ele tentava encontrar maneiras de chegar novamente no homem. E ele sentia esse distanciamento, ele sofria com esse distanciamento, porque a natureza de Deus não é uma natureza pecaminosa, não é uma natureza impura, Ele é santo. Por isso que os anjos ficam 24 horas por dia: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E ele precisava, ele queria. Ele encontra a maneira de trazer o que está escrito em Tito 2,11. Segura que está vindo coisa aí. Ele encontra uma maneira de novamente se conectar ao homem. Ele nos dá essa graça, esse favor. Tão pequenos que nós somos, limitados, Ele encontra a maneira de novamente reatar esse relacionamento. Ele encontra o caminho para isso, e Ele libera o Cristo vivo, para que Ele se coloque no seu e no meu lugar. E sobre Ele leva todos os nossos pecados, enfermidades, toda tristeza, toda miséria, tudo aquilo que o homem, com a sua onipotência, com o seu dever, fez nesse distanciamento. O pecado inundou o homem, o colocou nessa lama. Mas mesmo assim, com a graça redentora dada em Jesus Cristo, Ele permite com que o homem aproxime-se novamente dEle. Sabe o que acontece com a graça? A graça faz com que nós possamos chegar pelo novo e vivo caminho ao tempo de comunhão, de celebração, e nos abraçar novamente com Ele, e nos conectar novamente com Ele. E sabe o que Ele faz? Ele nos beija. Só foi para tirar uma casquinha. Ele permite com que novamente a gente seja abraçado. Só que aí você fala: pastor. O carioca fala: pastor. O do Paraná fala: pastor. De Aracaju fala como? Pastor. Pastor. É tão difícil permanecer. É tão difícil todos os dias manter essa conexão em alto nível, devido aos problemas do mundo, às tentações do mundo, os percalços. É tão difícil, pastor. Por isso que volto lá atrás. Você tem duas maneiras de viver. Ou é no modo sobrevivência, vivendo à mercê daquilo que Ele tem para você, à margem daquilo que Ele tem para você. Ou você hoje tomar uma decisão de mergulhar em águas mais profundas, aonde Ele te conduz. Mas Tito não para aí.
Olha o que está dizendo o versículo de número 12. Ele nos ensina a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, ou seja, neste presente mundo, sóbrio, justo e piedosamente. Sabe o que acontece? A graça de Deus nos educa e nos traz a condição de vivermos de maneira justa, de maneira piedosa, de maneira sóbria. A graça educa. A graça nos educa e nos torna capaz de andarmos de maneira justa, de maneira sóbria e de maneira piedosa. Ou seja, essa graça que é da natureza dele antes da fundação do mundo e que foi manifesta na pessoa de Jesus, essa graça capacita, educa para que você e eu tenhamos a vida que ele tem para nós. E sabe o que me traz isso também? Em relação ao pecado, que o pecado já não tem mais poder sobre nós. Vai para capítulo de número 5 lá em Romanos. Eu estou pegando o finalzinho. Daqui uma meia hora eu pego o finalzinho. Estou brincando. Amém? Vocês estão entendendo? Você está entendendo essa graça? Gente, quantas alianças Deus não fez? É que nós focamos na nova aliança, mas algumas ele fez, porque Deus é Deus de aliança. A nova aliança endereça a nova vida. A nova aliança permite acesso direto ao trono, porque na antiga aliança, na época da lei, um sacerdote só precisava entrar e apresentar aquele sangue aspergido ali, e pedir perdão pelo governo, pelo povo. Hoje o canal é direto por causa da nova aliança, e nos dá a condição de vivermos uma vida pura, limpa na presença do Senhor, amém? Romanos 5, capítulo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos lá, olha o que foi imputado sobre você. Ana, essa era a nossa realidade. Nós estávamos ferrados. Flávio, cheio de pecado. Sabe, Lucão? Uma natureza pecaminosa. Foi o cenário que Adão, o primeiro, deixou. 13. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado, ele não era imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha, a figura daquele que havia de vir. Vai sondar os pensamentos desse Deus. Vai sondar. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Você acha que o pecado o surpreendeu e Deus perdeu o controle da situação, como alguns pensam que ele perdeu nessa pandemia? Não. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, quem? Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação.
veio de graça. Você foi justificado de graça. Não há nada que você possa fazer para validar a graça. A graça já foi validada na cruz do Calvário. O que você pode fazer é tomar posse da graça. Agora, independente do que você faça, independente do sacrifício que você faça, você não atrai a graça. A graça ela já existe. Ela já é uma realidade. Ela já foi dada, ela já foi doada de maneira gratuita. Ou seja, a graça me dá a oportunidade de ser livre da escravidão do pecado. Por isso que a graça não é um papel assinado dizendo que eu posso pecar agora. Não, a graça é um papel assinado dizendo que agora eu não preciso mais pecar. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Amém? Pode aplaudir a Ele sim aí. Para eu ser completo, eu não preciso do pecado, eu preciso da graça. E aí ela encontra lugar. E quando ela encontra lugar, ela me capacita, como diz Tito. Porque nas minhas forças eu não consigo. Nas minhas forças eu não vou, mas na força dele. E como que eu tenho força? Aí eu te trago dois contextos. Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. E a alegria do Senhor, ela é a minha força. Quanto mais eu o alegro, mais robusto e forte eu sou. Aí a gente começa a entender o verdadeiro papel de primeiro mergulhar nessa graça. E essa graça ela te deixa doidão, você está entendendo? Você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. É que muitas vezes o cara do baseado não provou a graça. Porque eu vou te falar uma coisa, a graça ela deixa muito mais doido do que um baseado. Você está entendendo? Deixa muito mais, porque a graça, ela vem direto do trono, é mais forte do que eu, e faz eu celebrar, faz eu dançar, faz eu pular, faz a gente orar no meio do shopping pelas pessoas. Isso é a graça. A gente estava andando no shopping, aí encontramos um casal amigo nosso. E a filhinha deles com alguns exames para fazer, os médicos não sabiam o que era, não sabem o que é. Bom, já está resolvido pela graça. Quantos anos tem a Gabi? 7 anos. Eu falei, eu posso orar por você? Pode. No meio do shopping, você não sabe como é gostoso isso. É o reino em movimento. Aí está a gente em círculo e a gente põe a mão sobre ela e declara. Só declaramos aquilo que a palavra já diz a respeito dela e a realidade para se manifestar na vida dela. Apenas isso. Não é no nome do Tiago, não é no nome da Kate, não é no nome da Mariana e do Benício, mas é no nome de Jesus que a cura acontece. E como é gostoso. Eu nem sei onde eu parei aqui. Vamos 16. O dom não é como ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Reinar em vida, tá? Você não precisa ir para o céu para reinar, não. Tem pessoas que falam assim, quando eu morrer eu vou para a vida eterna. Não, a vida eterna já está em nós. A palavra fala que quem tem um filho tem a vida. A vida eterna ela já mora em nós. A vida eterna ela já está em você. Você já pode usufruir da vida eterna.
Você já pode andar na vida eterna. A vida eterna não é quando você vai ao céu. A vida eterna ela já está em você, porque se você tem um filho, você tem a vida. Amém? 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, de novo já li, né? 19, pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Você quer isso? Você quer nesse sprint final, você quer a chave? Você pode estar afundado no pecado, meu irmão. Não sei como anda a sua vida. Você pode estar afundado até as tampas, mas se você deixar a graça entrar, ela vai limpar você. E muito mais forte do nível que você tem vivido no pecado, será o nível que você viverá na graça de Deus. Se o pecado é abundante, a graça é superabundante. Amém? O pecado já não tem mais domínio. Algo que destrói mais do que a Covid-19 é o pecado. Paulo, ele teve uma experiência, para nós finalizarmos. Na sua primeira viagem missionária, eu convido você a ler Atos, capítulo de número 13, de número 14, porque traz o relato de quando Paulo, junto a Barnabé e João Marcos, como auxiliar, eles são incumbidos de ir para uma determinada região da Galácia. E ele ministra o evangelho puro, verdadeiro, de uma experiência que ele teve com Jesus. O primeiro lugar onde Paulo ministrou foi numa sinagoga. Acho que a região da Galácia hoje é por 4 cidades: Listra, Icônio. Não vou me lembrar das outras 2. Mas ele faz o trabalho. Altos desafios Paulo enfrentou. Altos desafios na fundação das igrejas. Apedrejado. A palavra diz que teve uma vez que se levantaram contra Paulo ao ponto de apedrejá-lo. Estevão já havia morrido assim, né? Ao ponto de ser dado como morto. Abrindo igrejas, pregando o evangelho, falando do Cristo vivo, ressuscitado, que a morte não pôde tragá-lo, liberando palavras de vida. E ele deixa tudo pronto. Mas depois de muitos anos, 14 anos depois, ele recebe as notícias de pessoas que estavam totalmente fora daquilo que ele havia pregado. E Paulo começa a fazer um contraste. O livro de Gálatas, nos 6 capítulos de Gálatas, ele começa a mostrar muito sobre o que Paulo começa, não a comparar, mas a contrastar. Sobre lei, sobre graça, sobre a carne, sobre o Espírito, frutos do Espírito. E homens começam a se levantar contra o apostolado de Paulo, questionando Paulo.
homens que haviam sido ministrados por ele na primeira passagem. E Paulo envia uma carta aos Gálatas, e ele começa essa carta muito diferente da maneira que ele escrevia as outras cartas. Parafraseando aqui para você, o que está acontecendo? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, o responsável por abrir igrejas, pregar o evangelho, será que eu preguei de maneira inútil? Será que tudo que eu fiz foi em vão? Cadê os frutos? Por isso você vai para Gálatas 5 e fala quais são os frutos, né? Porque aquele povo já não estava mais dando os frutos que o Espírito gera. E ele começa a contrastar, ele começa a trazer a indignação dele, ao ponto de ele falar: vocês não podem dar ouvidos a outro evangelho, até porque não existe outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. Será que vocês se esqueceram de todos os milagres que nós vivemos? Poxa, vocês me receberam tão bem, me acolheram, eu estava inclusive doente naquela época, vocês me acolheram tão bem. O que está acontecendo? Sabe o que estava acontecendo? O esfriamento. Você, quando não está conectado com a palavra de Deus, você, quando não está imergido na palavra de Deus, você, quando não está meditando, quando você não caminha, você passa a ficar vulnerável pelas situações que a vida propõe. Aí já não é tanto a fé na palavra, aí você já começa a mudar o seu foco e fazer com a sua própria força, buscar outras saídas, sendo que nós encontramos tudo na palavra de Deus. E esse esfriamento é o ponto nevrálgico da carta de Paulo para os Gálatas. Aquele puxãozinho de orelha, aquele alinhamento. E quando a gente olha para a palavra, principalmente para o livro de Gálatas, pelo menos comigo, traz um alinhamento por dentro. Que você não venha se perder, ficando vulnerável, porque Jesus falou dos desafios que nós teríamos, mas que você e eu possamos a cada dia estarmos aquecidos pela palavra de Deus, aquecidos pela palavra de Deus. Ela te livra e me livra de qualquer esfriamento. A palavra, guardei, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe onde que a palavra tem que estar? Não é em cima da sua estante. Esquecida. Não adianta você abrir a Bíblia e deixar no Salmo, sei lá o quê. O que adianta é a palavra estar guardada no seu coração, e o pecado não terá poder sobre você, e você cumprirá com o chamado que Deus tem para você. Pastor Paulo, que Deus te abençoe grandemente, que você saia desse lugar aquecido pelo Espírito Santo.